Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Muito bom estarmos nessa noite, juntos para adorar o nome de Jesus Cristo, juntos para adorar o nome daquele que nos amou primeiro, daquele que tem nos chamado para uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida na presença dEle, perdoados dos nossos pecados, redimidos. Nós podemos de todo o coração declarar louvores, cânticos espirituais, animando uns aos outros, entronizando aquele que é digno. Por isso eu te convido a ficar de pé nessa noite e que nós possamos juntos declarar que nós queremos conhecer esse Jesus amado, esse Jesus tremendo, esse Jesus maravilhoso, essa pessoa que tanto nos ama e que nós queremos conhecê-lo e continuar a conhecê-lo até o dia que o veremos face a face. Então conheceremos como somos conhecidos, então veremos como somos vistos, não teremos mais nenhuma sombra nos nossos olhos e poderemos desfrutar com toda a plenitude de uma nova vida a presença dele, pois aonde Jesus está, ali está o paraíso. Um céu sem Jesus não é muito diferente do inferno, porque a presença dele é o paraíso, a presença dele é a plenitude. Somente na presença dele existe abundância, paz, alegria, e nós seremos satisfeitos por toda a eternidade. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre
Senhor, Tu és o nosso amador. Yeshua, que é um nome sobre todo nome. Yeshua. Você veio por causa desse nome a este lugar. Não existe outro nome que nos atrai, que nos atraiu a este lugar. Este lugar só tem um propósito, por conta dele, de Jesus, aquele que nos convida a um tempo de adoração, a um tempo de declararmos o quão ele é maravilhoso em nossas vidas. Por isso eu te convido a declarar palavras agora. Pode ser em voz alta, pode ser no seu coração, no seu pensamento, mas declare palavras a Jesus de amor. Jesus, estamos aqui, Jesus. Jesus, o nosso coração se aquece na sua presença, Pai. Jesus, na sua presença nós entoamos cânticos de alegria, de amor e de esperança, sabendo que o Senhor que nos convocou a este lugar, Pai, para aprendermos de Ti, para termos comunhão contigo. Sem o Senhor não existe culto, sem o Senhor não existe presença, sem o Senhor o Espírito Santo não atua. As músicas são como símbolos que ressoam, as vozes são palavras vãs, talvez até ilícitas, Pai, se o Senhor aqui não estiver, Senhor. Jesus, nós precisamos de Ti. Jesus, sem o Senhor no centro, Pai, toda a periferia não importa, Pai. Sem o Senhor no centro, as demais coisas não têm sentido. Sem o Senhor como a rocha não existe edificação. Sem o Senhor em nossa vida, nada mais faz sentido. A vida não faz sentido, Senhor. Pregue isso em nossos corações. Tira-nos o amor pelas coisas e coloque o nosso amor, a nossa devoção, a nossa entrega completa
completamente no seu ser, na sua glória, na sua herança, naquilo que o Senhor realizou na cruz, na vida eterna, Senhor. Muda-nos, transforma-nos, porque não temos para onde ir, Senhor. Não existe outro lugar, Senhor, não existe. O Senhor nos chamou, Pai, e nós queremos cumprir o chamado da sua vocação. Nem todos nós somos pastores, nem todos nós somos ministros, nem todos nós somos líderes, mas todos temos um chamado. O chamado de tomar a cruz, o chamado de ser discípulo, o chamado de melhorar a cada dia, de transformar a mente através de Cristo. E o que nos difere do mundo é que nenhuma mente carnal consegue compreender essas coisas. Nenhuma mente não atraída consegue compreender essas coisas. Mas o Senhor toca o nosso coração, toma a nossa consciência, e pelo poder do seu Espírito, o Senhor tem nos dado uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida. E nós podemos ter o melhor dessa nova vida. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse, vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me
despedi dos meus pais. Eu queimei nas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplar e ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você, somos com você, somos com você, somos com você. O Guilherme disse uma coisa na primeira canção. Ele disse: aproveite agora para declarar palavras a Jesus e dizer para Ele palavras de adoração. Se você quiser dizer audivelmente, se você quiser dizer silenciosamente. É uma palavra que deixa você visitante à vontade, deixa você pouco constrangido. Mas na verdade é um respeito excessivo que às vezes a gente tem com a nossa comunidade. Porque não dá para adorar sem dizer isso a Ele. Não dá para adorar sem expressar isso. Não dá para eu dizer que eu amo a minha esposa, que ela está bela, que ela é linda, que ela é a mulher da minha vida, se eu olho para ela e falo: estou dizendo tudo dentro aqui, tá bom? Eu explano, eu expresso, eu digo. E eu queria convidar você hoje a gente romper um pouquinho desse cuidado, romper um pouquinho desse pudor nosso, e a gente pudesse dizer com as nossas palavras o que nós achamos de Jesus. Porque se você não tem nada para dizer o que você acha dele, então significa que você ainda não o encontrou. Precisa se converter urgentemente. Precisa encontrar o caminho da cruz. Se você não tem nada a dizer para ele, é porque você ainda não o conhece. Se suas palavras não conseguem soltar uma palavra de adoração dizendo: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom comigo,
O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso em todo o tempo, o Senhor é Rei dos Reis. Se você não consegue, significa que você não conhece, porque a gente só fala a qualidade de quem a gente conhece, a gente só expressa de quem a gente sente. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora e encontrar palavras para você dizer, não no seu coração. Nós não queremos esse excesso de respeito hoje. Nós queremos ser desrespeitosos com o inferno. Nós queremos ser ofensivos com o diabo, porque nós temos palavras a dizer a Jesus. Nós temos palavras a dizer a Ele, o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Nós temos frases de adoração a oferecer a Ele. Sim, nós temos, porque Ele tem sido bom para conosco. Ele tem sustentado a nossa vida. Ele tem nos conduzido de glória em glória, de graça em graça. Ele tem depositado sobre nós o seu cuidado e a sua proteção. Ele tem derramado sobre nós a unção e o poder do seu Espírito Santo. Ele tem nos conduzido em sua paz e em sua tranquilidade. Ele tem sido a nossa companhia em vales sombrios. Ele tem sido a luz em nossos momentos de trevas. Ele tem sido o nosso refúgio quando estouram as guerras ao nosso redor. Ele é o Rei dos Reis, sempre Senhor dos Senhores, exaltado supremo, cujo nome não há semelhante, seja no céu, na terra ou em qualquer outro lugar. Sim, nós temos palavras a oferecer a esse Jesus, que é tremendo em todas as suas obras, que tudo que faz é perfeito, que nada foge do seu controle, nada rouba a sua soberania, nada desprende a sua autoridade e nada afronta o seu caráter. Sim, nós temos palavras a dizer a esse Jesus, que é o centro da igreja, que é o noivo da igreja, que é o marido da igreja, e que vem para buscá-la e recebê-la como noiva santa, pura, imaculada, para recebê-la nos céus e trazê-la ao descanso eterno. Sim, nós temos palavras a dizer a esse Salvador, ao Redentor, ao Messias que morreu para nós, para que pudéssemos ter acessos à presença do nosso Deus Altíssimo. E assim nós temos tantas palavras para dizer, de amor, de graça, de bondade, ao nosso Jesus e ao nosso amado, o amado da nossa alma, que nós só temos Ele, não temos mais em nenhum lugar para ir. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Que seja isso essa noite, Senhor. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Só temos a Ti, Jesus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente. E assim sem Ti não dá, Senhor. Sem Ti não podemos. E aqui estamos nós para oferecer a Ti nossa celebração, nosso culto, nosso serviço de adoração a Ti. E a Ti nós entregamos, e a Ti nós oferecemos, e damos tudo que temos, tudo que somos, pelo poder do nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. E assim, Senhor, nós queremos começar a nossa celebração em comunhão contigo, em comunhão uns com os outros, entregando a Ti a perfeita e adorável e maravilhosa adoração que podemos dar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você se assentar, está na hora de você dar um bom elogio para essa pessoa que está perto de você, não é verdade? Já elogiou Jesus, agora diga para ela, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que nos assiste pela internet, que bom que você está conosco aqui. Deus te abençoe e possa ministrar seu coração conosco aqui essa noite também. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você hoje aqui, amém? Que bom estar com vocês mais uma vez. Último domingo do mês de janeiro. Janeiro já vamos virar o calendário a semana que vem. E já vamos para o mês de fevereiro. E você que hoje veio a primeira vez na nossa comunidade,
que você possa receber um presente especial que nós preparamos para marcar esse dia, tá bom? Saindo à esquerda tem a equipe de vermelho, é só dizer, eu sou visitante de primeira vez e a gente quer dar um presente para você pela sua vinda e por estar conosco aqui essa noite. Alguns avisos relacionados às nossas atividades, nós encerramos o nosso 12 por 12, na última semana nós passamos todos os dias orando aqui durante 12 dias, das 8 às 8h30 da noite, e nós encerramos sexta-feira com uma vigília lá no monte. O tempo ficou bom e nós pudemos queimar todos os sonhos que foram apresentados, os sonhos de 2019, foram oferecidos lá no alto do monte, orando com o nosso grupo, com as pessoas que lá estiveram. Nós queremos agradecer você que participou todos os dias, você que participou da vigília, você que esteve conosco. Ficamos felizes de poder passar esse tempo consagrando todos os meses do ano de 2019 aqui. Mas agora, por ter encerrado, nós voltamos à nossa oração semanal, que acontece todas as quartas-feiras, das 6h30 da manhã até às 7 horas. Atenção, horário, 6h30 da manhã, não é da noite, 6h30 da manhã até às 7 horas. Tudo começa em ponto e termina em ponto. Por quê? Porque às 7 horas a gente começa um café da manhã, e aí você pode ir para o seu trabalho, levar os filhos na escola, se bem que já está chegando aí as aulas na semana que vem, né? E por falar em chegando às aulas, se preparem, dia 17 de fevereiro tem o Celebra Kids, volte às aulas. Então atenção criançada, fevereiro volta os nossos Celebra Kids, nossos encontros com as crianças aqui na nossa igreja também, tá bom? Por falar em crianças, nós temos o nosso treinamento amanhã com os facilitadores e as facilitadoras. Se você ainda não deu seu nome, dá tempo ainda de fazer isso hoje, porque amanhã às 19 horas a gente vai se encontrar aqui para o treinamento Que Discípulos, tá bom? E também, por falar amanhã, o coral também retorna suas atividades. Amanhã algumas pessoas do coral até podem participar do Que Discípulos conosco também, e depois, semana que vem, retomam os ensaios. Mas amanhã ainda continua o ensaio do coral, às 19h30, aqui no Salão Social ao lado, porque nós estaremos em treinamento aqui dentro, tá bom? Outra coisa, está encerrando lá já nossas vendas dos devocionais diários. Se você quiser procurar, se você quiser adquirir, hoje talvez seja o último domingo que você possa fazer isso. Terça-feira nós daremos mais uma oportunidade, e depois, no mês de fevereiro, a gente não estará mais vendendo. Hoje você pode adquirir, se você trouxe seu cartão, débito, crédito, trouxe dinheiro, a partir de R$4 até R$25, tem de todo tipo, tamanho, cor, do jeito que você quiser, um devocional para cada dia do ano de 2019 para você adquirir, tá bom? Outro aviso, os adolescentes já estão prontos e preparados para começar a temporada 2019, que começa agora na quarta-feira, dia 31 de janeiro, às 19h45. Então, papai e mamãe, atenção, se você tem filho acima de 12 anos, você pode trazê-lo aqui, de 12 anos para cima, tragam nessa quarta, é o começo, é o start, é o início, e eles prepararam um vídeo para chamar todos os adolescentes para poder participar, e você adolescente que está aqui, também é convidado para estar com a galera aqui, tá bom? Pode pôr o vídeo para mim, por favor, os adolescentes convidando vocês. Aí vai sair o som, enquanto isso eu vou fazendo aqui, não? Coloca de novo, Gabriel, que você achou o som aí. Manda aí. Aí. É isso aí, dia 30 de janeiro, às 19h45, quarta-feira agora, todos os adolescentes estão convidados para recomeçar as suas atividades, tá bem? Tem um outro aviso que eu gostaria de colocar no telão, que é do Edgar. O Edgar, ele é coordenador de polo do ISBEL, que é um instituto de teologia lá de Londrina, e nós temos uma parceria com esse instituto. Se você quer participar e fazer um curso de teologia modular, você pode fazer ele em 1 ano, 2 anos ou 3 anos. 3 anos é o curso completo, mas ele é separado em segmentos. Alguns irmãos da nossa igreja já fizeram o 1º ano e agora vão para o 2º ano desse curso. Se você quer fazer, e pode começar esse ano. Pastor, mas eu não
perdi algo lá? Sim, você perdeu, mas você não perdeu nada que seja necessário para agora continuar, porque não são sequenciais, são módulos. Por exemplo, o ano passado foi vida e ministério, falou sobre ministério, sobre a vida do líder, e esse ano vai ser Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Se você se interessar, o Instituto Bíblico de Londrina está pronto para poder começar suas atividades aqui em fevereiro em Sertanópolis. É só você entrar em contato com eles ou falar conosco que a gente vai dar maiores informações. Olha o aviso do Edgar aí para você que quer fazer um curso de teologia ou quer fazer um módulo esse ano sobre Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você tem um chamado de Deus para a tua vida? Você tem uma vocação de Deus para fazer a sua obra, seja pregando a palavra, ajudando no ministério infantil, na escola bíblica dominical, auxiliando em algum outro ministério? Você tem desejo de fazer um curso de teologia? Eu tenho certeza absoluta que você que tem esse chamado e tem essa vocação, você já se perguntou isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos agora com o Polo do ISBE, o Instituto Seminário Bíblico de Londrina, em Sertanópolis. E esse polo funciona toda segunda-feira e toda quinta-feira, das 19 horas às 22 horas, no Colégio Construindo o Saber de Sertanópolis. Tem o curso EAD também. E através do EAD você não precisa sair da sua casa para poder se preparar, para poder crescer, para poder se desenvolver, para poder se alimentar mais com os estudos da Palavra de Deus. Através do EAD você pode estudar em casa, fazer suas provas em casa, então não perca tempo, querido. Sabe, atenda o chamado de Deus para a tua vida. Seja um homem ou uma mulher pronta a ouvir a voz de Deus e se preparar, crescer e se desenvolver. Ajude a sua igreja, ajude o seu pastor a ser um referencial na cidade de Sertanópolis, a fazer discípulos, a preparar pessoas. Venha estudar conosco, tanto no modular, às segundas e quintas-feiras, quanto no curso EAD. Espero por você. ISBE, educação teológica conectada ao seu tempo. Certo, se você precisar de maiores informações, pode entrar em contato direto com eles, o Edgar, ou conosco aqui, a gente pode passar isso para você também. Vamos colocar em pé, queridos, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando você, eu peço sua compreensão e sua paciência, nós estamos fazendo uma mudança de envelopes, então pode ser que às vezes você não encontre seu envelope lá, teremos novos envelopes a partir da semana que vem, se Deus assim permitir. Então, se você não encontrar seu envelope, você escreve num novo, escreve o seu nome, coloque sua contribuição, que depois a gente vai organizar tudo, tá bom? Então tem os envelopes de missões, os envelopes de dízimo e oferta, e tem os envelopes aí que você pode colocar a oferta à frente da sua cadeira. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir à frente aqui nessas urnas, vir aqui à frente, devolver seu dízimo e sua oferta. As palmas ao Senhor. Vamos juntos cantar com alegria e brados ao que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar,
teu amor nos resgatou. Somos teus, és nosso Deus, és a nossa salvação. Não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Vamos encaminhar todos juntos. Nós queremos te adorar. Nós queremos prostrar os nossos corações, Senhor. Nós somos teus. Vamos declarar: nós queremos. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. São as nossas vozes. Grande, grande é o teu amor e grande sempre o louvor oferecemos. vamos oferecer juntos este louvor. Grande, Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. oferecemos a ti sacrifício de louvor, Senhor. Te adoramos. Aplauda Ele, aplauda Ele. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, Pai. O nosso coração exalta de alegria, Senhor, porque o Senhor é perfeito, Pai, porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor é maravilhoso, porque Teu amor ousado nos resgatou das garras do pecado, porque o Teu amor insondável, infinito, nos trouxe, Pai, para uma posição privilegiada, Pai, mas que muitas das vezes, Pai, não temos a tomada de consciência do quanto o Senhor nos colocou em uma posição privilegiada, de tanto que o Senhor fez por nós, o preço que foi pago, a renúncia que o Senhor fez por nós, dando o seu próprio Filho, se esvaziando, se fazendo homem, vivendo na carne, sendo homem de dores, sendo afligido, oprimido, enquanto muitos de nós, Pai, evitamos passar por essas mesmas aflições. Por isso, Senhor, enche o nosso coração desse amor maravilhoso, nos faz compreender, Pai, o nosso chamado para amar, para viver mais de Ti, mais de Ti.
impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado pelo seu amor, Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado. Vamos declarar suas nossas vozes. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, que nós possamos ser ousados em declarar o seu amor, assim como o Senhor foi ousado em demonstrá-lo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por favor? Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração e me incomodou por um tempo. Há 4 semanas atrás, nós falamos sobre novos tempos e velhas atitudes, falando a respeito de algumas atitudes que ficaram e que a gente não deve levar para o ano novo. E hoje eu gostaria de falar de novos tempos e velhos princípios, baseado num texto de Esdras. E esse texto de Esdras é muito rico para a gente poder falar sobre o que nós estamos pretendendo. Mas eu gostaria de lembrar vocês uma coisa que o próprio poeta Luís de Camões disse: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, sempre tomando novas qualidades. Ou seja, o que Luís de Camões estava querendo dizer é que o mundo, ele traz mudanças, assim como os novos tempos trazem mudanças. Agora eu só queria te lembrar uma coisa. Está vendo a foto do Luís de Camões? Ele foi mais ou menos pintado aí, né? Retratando um período muito e muito distante de nós. Aproximadamente 500 anos atrás, em 1529, foi quando o Luís de Camões escreveu esse poema que está registrado nos sonetos dele. Muda-se o tempo, muda-se as vontades, muda-se o ser, muda a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. 500 anos atrás, alguém já estava inconformado com o ritmo de mudança que as coisas tinham. Mal tinha se descoberto as navegações e o novo mundo, a Nova América, e ali estava o Camões dizendo: tudo passa muito rápido, todo mundo é composto de mudança, as mudanças vêm, se desenvolvem, acontecem na nossa vida, e parece que há uma evolução contínua e sem fim. E é sobre isso que eu gostaria de capturar a mensagem essa noite, para a gente poder refletir sobre esses novos tempos que nós vivemos. Nós vivemos 500 anos depois de Camões. Se há 500 anos atrás ele já reclamava do ritmo de mudança, o que a gente pode dizer agora? Há 500 anos atrás as coisas para mudarem demoravam muito tempo. Hoje, os níveis de mudança são extremamente rápidos e acelerados. Alguém disse já que 5 anos de hoje, dos nossos dias, equivale a 100 anos no século passado.
5 anos dos nossos tempos hoje, de mudança, equivale a um tempo de 100 anos do século passado, onde demoravam-se as coisas para acontecer. Hoje é rápido, simples. E novos tempos pedem também novas mudanças. Quando a gente entra para o ano 2019, a gente entra cheio de novo desafio, novos sonhos, novos projetos. A gente quer uma nova pintura na casa, a gente quer um novo carro, a gente quer um novo relacionamento, a gente quer um novo vestido, uma nova roupa, uma nova forma de ser, novos hábitos, nova dieta, tudo é novo. Só que a gente se esquece que à medida que a gente pula de ano e a gente ultrapassa os anos, algumas coisas também vão ficando para trás. Nem tudo é tão novo assim. Ao virar 2019, 2018 ficou velho, que dirá 2017, 2016 e assim por diante. Eu gostaria de lembrá-lo e lembrá-la essa noite, de que à medida que você também avança para os anos adiante, você também está envelhecendo com as mudanças desse ano. Eu hoje, por exemplo, estou passando de 35 anos onde eu já mudei de ano. 35 vezes já mudei de ano. Ou seja, cada mudança, ela traz novos desafios, mas também deixam coisas para trás, e essa é a dinâmica da vida. Se você não está recordado, eu gostaria de lembrar você que algumas coisas sempre mudam, e a vida, ela envolve isso, a vida traz isso, mudança faz parte do ser vivente. Se você não se lembra, eu gostaria de lembrá-lo da minâncora, por exemplo. Quem aqui já usou pomada minâncora? Levanta a mão só para eu saber. Meu Deus, quanta gente já passou por esse desastre do século passado. Do século passado, exatamente. Minâncora era usada para espinha. Eu, por exemplo, usei muita minâncora no rosto para acalmar a pele, diminuir as espinhas. Minâncora era usada para desodorante, né? Nas axilas. Minâncora era usada para fieira, micose. Minâncora era usada para fazer bolo, maionese, né? Minâncora era usada para... nem tanto também, né? Mas era para tudo, simplesmente tudo. E o tempo passou e graças a Deus chegou ao mercado o desodorante aerosol, algumas pomadas mais eficazes ao combate, né, de micoses. Chegou também outros produtos para cuidar da pele, e o minâncora acabou sendo esquecido, e hoje é um artigo histórico. Quem aqui não se lembra também da calça boca de sino? Tem um irmão entre nós aqui que eu vi a foto de casamento dele, era uma daquelas, caprichadas, né? E quem aqui já usou a calça de boca de sino, não levanta a mão, porque vai ficar ruim a sua identificação e a idade vai ficar cada vez distante. Mas passou o tempo. Hoje, né, não se usa isso, a gente tem cada vez as calças até mais apertadas. Inclusive tem calça que a gente não sabe se é de homem, se é para mulher. Tem homem que está vestindo calça de mulher, mulher está vestindo calça de homem, então é um negócio meio diferente, né? Calça é tão justo, tão colado, não tem nem boca, que parece que seja de mulher. Ou seja, mudaram-se os tempos, mudou-se a moda, mudou-se a cultura do vestuário. Quem aqui usou, não sei, eu tenho um irmão aqui entre nós, não quero revelar agora, mas já usou cabelo Black Power. Inclusive fazia umas danças na night aí, interessante, com esse cabelão Black Power da época dos Jacksons 5. Então aí está, né, o Michael Jackson, cabelo Black Power. Então mudou-se o tempo, olha que beleza. Os cabelos ficaram mais baixinhos, ficaram mais arrumadinhos, ficaram mais apresentáveis. Agora vocês, mulheres, quem aqui não usou permanente? Né? Lembra da permanente? Eu lembro da minha mãe, sábado era o dia da permanente. Sábado era o dia inteiro com aqueles bobs na cabeça, andava para cá, andava para lá, fazia comida e o bob, dia da permanente. Vocês meninas agora que fazem progressivo, vocês não imaginam, mas houve uma época da humanidade que as mulheres queriam ter cabelo enrolado. Elas queriam enrolar, elas ficavam o dia inteiro aquele negócio puxando o couro cabeludo para enrolar pelo menos um pouquinho. E hoje tem a progressiva para poder ajudar, né? Não sei quantos de vocês se lembram também do videocassete. Já assistiram isso? Tinha aqueles de 7 cabeças. Até hoje eu não sei para que tanta cabeça, né? Se hoje a gente consegue assistir pelo Netflix. Aí eu fiquei surpreso esses dias que eu fui em Dourados e havia uma locadora que eu e minha esposa sempre buscávamos DVDs lá e descobri que ela faliu no Brasil inteiro. E fui descobrir por quê? Porque Netflix e outras coisas mais simplesmente destruíram a locadora, videocassete e acabou tudo isso daí. Ou seja, mudança acontece. E para o melhor. Mudanças boas. Alguma mudança ruim, gente? Olha o irmãozinho com a calça boca de sino. Que tragédia. Quando você vê a sua foto da década de 70, 80, não é uma tragédia? Então, as coisas melhoram. O tempo vai passando. Mas tem algumas coisas que mudam. E que pena que mudam. Que a gente não consegue preservar. Por exemplo, eu não nasci careca, queridos. Eu queria ter preservado, mas não nasci. Eu tenho fotos minhas de quando criança que eu nasci cabeludinho. E pelo que eu caminho a minha vida, vou morrer carequinha. Se você está duvidando disso, eu trouxe uma foto para você testemunhar. Esse aí é o pastor Denis, eu acho que é o ex-marido da Vanessa, não sei.
E todas as vezes que eu olho a minha foto de casamento, eu olho para minha esposa e falo: Senhor, tem piedade dessa mulher. Como me enganaram essa pobre menina, né? Isso aí faz apenas 14 anos, né? Esse aí é o Gianecchini, Reinaldo Gianecchini, se vocês conheceram. Ele se casou com a minha esposa, tá vendo? E tem coisas que mudam, a gente fala: que pena que mudou. Por que a gente não pode continuar com a mesma cintura? Por que a gente não pode continuar com as mesmas medidas? Por que a gente não pode continuar com a mesma aparência? Mas tem coisas que mudam e a gente não consegue conter. Só que onde eu quero chegar é que tem algumas coisas que nunca mudam e nem devem mudar. Tem coisas que mudam e que bom que mudam. Tem coisas que mudam, a gente fala: que pena, poderia preservar. Mas tem coisas que nunca mudam e assim deve ser, e a gente não deve mexer nisso. Passam-se anos, entram-se estações, mudam-se as vontades, mas essas coisas são ao contrário do que Camões disse. Essas coisas não podem ser aceitas como mutáveis ou como transitórias. São coisas que são estamentos, são estacas, são marcos. E Provérbios diz que nós não devemos remover os marcos antigos. Isso é uma tragédia da geração pós-moderna, porque em nome da modernização, a gente negocia praticamente tudo que a gente caracteriza como antiquado ou como arcaico. A gente coloca tudo dentro de um monte de balaio e suspeitamos de que nós estejamos fazendo a coisa certa quando estamos fazendo errado. Você já ouviu alguma pessoa falar no dito popular dizendo assim: não jogue a água suja junto com o bebê, ou não jogue o bebê junto com a água suja? Já ouviram falar sobre isso? É a grande tragédia nossa. Ao invés de nós jogarmos a água suja e preservarmos o bebê, nós estamos jogando o bebê junto com a água suja. Coisas que ficaram ultrapassadas, que precisam ser modernizadas. Porém, tem coisas que são do passado e que continuam fiéis, que ainda exigem de nós, que ainda são relevantes, são importantes e são inegociáveis. Coisas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 2.000 anos atrás e coisas de 6.500 anos atrás, que ainda não podem ser negociadas e não podem ser tratadas de qualquer maneira. E é sobre isso que eu gostaria de comentar com você em poucos minutos aqui, o meu pensamento sobre nossa ânsia de mudança, nossa ânsia de inovação e o prejuízo que nós sofremos com isso. Por quê? Porque nós somos uma geração que ama a mudança, que quer a mudança, que procura a todo custo de qualquer maneira. Agora preste atenção no que eu quero te dizer. O que eu quero te dizer é que, embora as mudanças sejam necessárias, elas precisam ser feitas com cautela. Por exemplo, olha as mudanças, você que era membro dessa comunidade, você viu o que aconteceu. Olha as mudanças que aconteceram. Nós não temos púlpito, nós não temos um pastor de gravata, nós temos um palco que está pintado de preto para facilitar a visualização, a transmissão online. Mudou-se. Só que essa mudança, ela não simboliza irreverência a Deus. Os nossos músicos não ter hinos ou ter alguma liturgia mais espontânea não traz irreverência. Esses dias uma pessoa me disse assim, falou: pastor, eu assisti o culto pela internet, eu gostei, é um culto mais informal, mais irreverente, não é verdade? Eu falei: opa, informal você até acertou, mas irreverente não, porque irreverente significa que é sem respeito, e nós não prestamos um culto sem respeito aqui, porque gravata não é sinal de respeito, púlpito não é sinal de respeito, igreja com bandeiras não é sinal de respeito, igreja com liturgia impressa onde você possa ler o que vai acontecer não é sinal de respeito. Isso não é ser irreverente. Estarmos como estamos hoje não é ser irreverente, é ser contextualizado. Mas eu devo admitir com você, irmãos, que essa é uma linha muito tênue e que pode trazer e pode também reproduzir alguns prejuízos na nossa mentalidade. Porque às vezes parece que essa informalidade gera irreverência, e a irreverência gera nossa superficialidade, e não é isso, não é isso. Igreja contextualizada não é igreja mundanizada. Nós não somos uma igreja mundana. Nós não admitimos que os jovens se deitem com as suas namoradas antes do casamento. Nós não admitimos que eles saiam para a balada e frequentem uma boate no sábado à noite. Nós não toleramos o pecado no meio dos casais que façam ou que assistam filmes para excitar ou para atiçar o seu próprio casamento. Nós não toleramos um tipo de comportamento que traga escândalo, as bebidas sobre as mesas ou as baladinhas onde posso tomar a minha cerveja. Nós não toleramos, irmãos. Nós não toleramos isso. Nós somos informais, nós somos modernizados na liturgia, mas nós somos caretas com a Bíblia. Nós somos ainda antiquados na palavra, porque isso nós não negociamos. Se nós não abrimos mão, tiramos a gravata, mas ainda permanecemos com a cruz, tiramos o púlpito, mas permanecemos com a santidade. Isso não muda. Igreja contextualizada não é igreja mundanizada.
Ser informal não é ser irreverente, e o que a gente percebe é a reverência. A reverência que as pessoas vão assimilando, achando que eu posso viver na superficialidade. Só que esse não é um problema só seu, e não é problema só meu como líder desse ministério. Isso é um problema de muito tempo anterior. Esdras, por exemplo, sofreu com essa irreverência. Esdras, ele recebe a grande incumbência de voltar a Jerusalém e reedificar muros. Lembra da história? Neemias, que era um dos servos de um rei, ele ficou triste ao saber das notícias de Israel, que não tinha muro, não tinha casa, não tinha templo, estava tudo destruído. Então o que acontece? O rei olha Neemias e fala: Neemias, você está muito triste, meu filho, está cabisbaixo, o que está acontecendo contigo? Ele fala: que eu estou sabendo que o meu povo está sem casa, sem templo, está sem portão nos muros, está um caos a minha cidade. Então o rei fala: você quer ir para lá? Vai lá cuidar do teu povo. O Neemias alcança a favor, consegue inclusive financiamento do próprio rei para ir poder reedificar os muros. Nessa Esdras vai também. Esdras é sacerdote e escriba. Esdras vai escrever esse livro que nós conhecemos na Bíblia como livro de Esdras, ele é o próprio autor. E ele diz que nessa ânsia de mudanças e de novo, ele precisou fazer uma coisa que era voltar ao passado. Esdras não abria mão do antigo diante da possibilidade do novo. Pense bem, está tudo destruído, tudo acabado, e agora o Esdras vai vir e vai falar: vai ter nova arquitetura, vai ter nova liderança, vai ter novo templo, vai ter nova vida, nova economia, nova política, vai ter novo tudo, vai ser um novo tempo para Israel. O povo fala: agora sim, agora é tudo que a gente queria novo. Aí o Esdras fala: calma aí, porque eu descobri uma coisa de vocês agora. E olha o que o Esdras descobre. Esdras capítulo 9, versículo 1 ao 6, se você quiser acompanhar na sua Bíblia comigo, diz assim, Esdras 9, do 1 ao 6. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes. Para quê? O que são práticas repugnantes? Gente do templo de Israel fazendo o sacrifício para apaziguar a ira de Moloque. Daí vem o termo Moleque, que a gente tem nos nossos dias atuais. Sabe o que esse povo fazia também? Os cananeus. Os cananeus tinham suas divindades, suas deusas cananeias, que era baseada na fertilização. Para eles, os deuses cananeus eram eles que fertilizavam a terra para a terra produzir. Sabe o que eles faziam? Eles se ofereciam para as prostitutas cultuais em orgias sexuais em templo, como sacrifício para a fertilização. Ora, se o sexo é fertilização, o sexo é uma oferenda aos deuses cananeus para eles poderem fertilizar a terra. Israel estava envolvido em orgia sexual em outros templos dos cananeus. Olha aí, práticas repugnantes. Dá nojo de ouvir falar, dá nojo de você pensar o que eles faziam. Povo de Deus, não estou falando de gente ímpia, não estou falando de gente que não conhece a palavra, não estou falando de gente que nunca entrou numa igreja, que nunca ouviu um texto da Bíblia. Estou falando de gente que conhece, e que mesmo conhecendo, voltou às práticas nojentas da vida. E lá está o Esdras no meio desse drama todo. Amonitas, hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, dos egípcios. Nós somos no Egito em 2017, mas eu fiquei escandalizado com a religião egípcia. Religião altamente sexualizada. Os obeliscos, todos são órgãos fálicos, sinalizando a fertilidade, como se fosse algo ereto, que pegasse a fertilização do sol e jogasse para a terra. Sem falar dos rituais que se faziam para a transição entre a vida e a morte, os sepulcros, que são as pirâmides, que a gente visitava e observava todo aquele misticismo. Olha lá o povo de Israel, gente da igreja, gente do louvor, gente que pregava no templo, no meio da religião egípcia, adorando deuses egípcios, se prostituindo com as deusas cananeias, adorando e oferecendo seus filhos a Moloque. Não é muito diferente dos nossos dias. Já te alerto de antemão que não é muito diferente do que a gente vive hoje. Gente que frequenta o templo, gente que é da linha de Israel, porém que ainda pratica coisas repugnantes. E olha o que o Esdras faz diante disso. Egípcios, amorreus, diz o Esdras, eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e misturaram a descendência santa, se contaminaram, e os líderes e os oficiais estão à frente dessa atitude infiel. O pior problema que Esdras sabe agora, sabe qual é, pessoal? Não é que é a membresia, não é que é a massa, nem os visitantes. Sabe quem é que está nessa prática? Líderes, gente da frente, gente que deveria ser referência, gente que deveria ser espelho, está comprometendo a fé das outras pessoas e da massa,
simplesmente por suas atitudes impensadas e por a sua religiosidade totalmente infrutífera. Líderes. Olha só, quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e a da barba, e me sentei estarrecido. Olha essa palavra que bonita, ela vai aparecer uma outra vez. Estarrecido significa chocado, embasbacado, completamente surpreso com aquilo. Quando eu ouvi de que o povo de Israel estava fazendo as práticas repugnantes do mundo sem Deus, quando eu ouvi que a liderança estava envolvida nisso, aí eu me choquei. Choquei mesmo. Postei no Facebook, falei, o que é isso? Estou chocado com essa geração. Mas Esdras senta, lamenta, arranca os cabelos da cabeça, arranca a barba, de sinal de total desespero, de total quebrantamento. Ele bate no peito e fala, o que está acontecendo com o meu povo? E então, ele toma uma segunda atitude. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, porque Deus estava falando isso ao povo, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Tem gente santa no meio disso. Tem um remanescente que não se contaminou. Não são todos, irmãos. Essa palavra talvez não se encaixe para você. Glória a Deus por isso. Mas se encaixa, que tenha sido uma oportunidade de uma repreensão de um Pai amoroso chamado Jesus Cristo, que lhe chama a uma caminhada com Ele. Então um grupo de exilados que falou, nós não toleramos pecado, se sentaram ao lado de Jesus e falaram, nós estamos juntos, nós estamos juntos contigo. E fiquei sentado ali, estarrecido, chocado, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, diz Esdras, eu saí do meu abatimento, com a túnica e com os mantos rasgados, caí de joelho com as mãos estendidas diante de todo mundo para o Senhor meu Deus, e orei, meu Deus, estou demais envergonhado, eu estou humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus. Os nossos pecados cobrem as nossas cabeças, e a nossa culpa sobe até os céus. Aí eu não tenho tempo para ler com você toda a oração de Esdras, que é a oração mais linda da Bíblia sobre confissão, quebrantamento e vergonha diante da vileza do pecado. Aí estamos diante de um homem que sentiu o impacto de terem deixado os velhos princípios. Tudo era novo ali, irmãos. O muro, o portão, a casa, o templo. Mas Esdras fala, vocês não poderiam ter deixado os velhos princípios. Essa que é a questão. Aprender a manter os velhos princípios. Nós negociamos as formas, irmãos. Negociamos. Por exemplo, há um tempo atrás, nós cantávamos o canto gregoriano. Século XVI, XVII, XVIII, o que tinham nas igrejas era o canto gregoriano. Não era acompanhado praticamente por nenhum instrumento. E as pessoas cantavam. E elas cantavam lá. Depois surgiu alguns instrumentos musicais que começaram a entrar, não sem resistência, é claro, com resistência dentro das igrejas. Então surgiram os hinos tradicionais, hinos da harpa, que nós costumamos cantar, hinos. Depois da década de 80, começou a acontecer um novo movimento, os corinhos invadiram a igreja, os corinhos. Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou, tempos antigos, onde os corinhos invadiram a igreja. Depois o pop rock, hoje até o reggae já está presente. Mudou-se a forma, e agora eu digo para você, isso é nocivo? Não, irmãos, nós podemos adorar com rock, com reggae, com soul, com blues, com jazz, com pagode, podemos adorar porque são ritmos, são instrumentos. Entrou a bateria, entrou o violão, todos os instrumentos hoje são elétricos, mas nós não mudamos a essência, a forma mudou. As pessoas adoravam com canto gregoriano, hoje nós adoramos com pop rock. Agora, se é boa essa mudança, se é ruim, aí depende da geração. A geração mais anterior vai dizer, essa mudança foi terrível para nós. A mudança mais jovem, a geração mais jovem fala, que bom que mudou, que a gente não conseguiria cantar daquele jeito. Ou seja, essas mudanças mudam a forma, mas a adoração continua sendo a essência, irmãos. Adorar a Deus pode ser de qualquer forma, de qualquer ritmo, é adoração. Nós negociamos a forma, mas nunca mudamos a essência. Quer um exemplo? Oração. Temos formas de oração. Podemos orar em pé, sentado, ajoelhado, em silêncio, com as mãos levantadas, chorando, gritando. Podemos orar de qualquer maneira. Agora, tem um tipo de oração que eu descobri esses dias aí que mudou a forma, mas que também mudou a essência, aí não é oração. Eu fui na aldeia Sassoró,
Eu fui fazer uma visita a um lugar longe com o pastor responsável pelo campo. E lá, e a gente passando e tal, e comecei a ver várias igrejas pentecostais. Lá tem muitas igrejas pentecostais. E o pessoal do lado de fora das igrejinhas, né, que são pequenas choupanas assim, e aquela barulheira dentro das igrejas. Plá, pá, 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 e Deus, e cai, tá, e o povo lá atrás tal. E eu falei assim, mas pastor, o pessoal fica para fora na hora do culto? O pastor falou, não, nem começou o culto ainda. Eu falei, não começou o culto, mas já está nessa pegada aí já. Ele falou, não, é que na verdade os irmãos estão do lado de fora esperando os irmãos chegarem, não tem ninguém lá dentro. Eu falei, como assim não tem ninguém lá dentro? Não, eles colocam um pendrive com oração, eles oram no microfone, gravam, depois colocam um pendrive e deixam rodando a oração dentro da igreja para começar a chamar as pessoas. Eu falei, olha que estratégia, a gente fica aí se matando para fazer reunião de oração de 24 horas, irmão, você ora uma hora, você ora uma hora, você ora uma hora, coloca um pendrive na igreja, vai todo mundo dormir e fica orando a noite inteira. Por que eu não pensei nisso antes? Mudou-se a forma, mas nesse caso mudou a essência, porque oração é conversar com Deus, não é gravá-la. Então é essa que é a grande questão. Mudou-se a forma. Outra coisa também, irmãos, vale a pena lembrar. O irmão pediu oração para você no seu WhatsApp. Você mandou a mãozinha junto e não orou. Você não orou, irmão. Mãozinha junta é hieroglifo dos egípcios. Os egípcios comunicavam por símbolos. Nós comunicamos com Deus por voz. Tá bom? Então nós oramos, nós não mandamos mãozinha junta somente. Manda um mãozinho depois de orar. Mas a questão é a seguinte, essas mudanças que estavam chegando para Esdras, ele falou, não, são novas, as coisas estão acontecendo, mas algumas coisas velhas não podem abrir mão. E eu quero mostrar para você 4 coisas que ele não abriu mão, nesse pequeno pedaço de texto, que ele diz, isso aqui a gente não negocia. A primeira que ele diz é santidade. A primeira coisa que Esdras não abre mão, é quando ele ouve a respeito da prática dos exilados, que estavam sendo infiéis, e dos líderes, ele rasga sua veste, e ele diz, aqui não é lugar para isso, aqui é lugar de santidade. Irmãos, passaram-se anos, estamos falando de aproximadamente 2.500 anos antes de nós, tá bom? 2.500 anos atrás aconteceu esse evento de Esdras, isso não mudou. Deus ainda continua exigindo santidade do seu povo. Deus ainda continua exigindo práticas santas da sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 7, Paulo dá uma orientação, dizendo, Efésios 5, 27, irmãos, tratem as suas esposas, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, o qual se entregou por si, a si mesmo, por ela, para tendo purificado pela lavagem da água, pela palavra, ela pudesse ser apresentada como noiva santa, sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. A igreja de Jesus não é igreja suja. A igreja de Jesus não é igreja maculada, não é igreja chafurdada na lama do pecado, não é igreja que se revolve no vômito das práticas repugnantes, irmãos. A igreja de Jesus é santa, ela mudou a liturgia, ela mudou o jeito de louvar, ela mudou o jeito de fazer comunhão aos domingos, ela mudou tudo, mas ela não mudou um princípio, ela ainda é santa, e tem que ser santa, e tem que praticar a santidade, isso não mudou. Isso simplesmente não foi aberta a mão do céu, dizendo, olha, agora não precisa mais, vocês estão mais modernos, agora tudo é possível. Irmãos, tem muita coisa que a gente normalizou, quando na verdade é totalmente anormal. É comum, irmãos, mas não é normal. A gente tem que saber diferenciar o que é comum do que é normal. O normal é que o homem se guarde para a sua esposa, e a esposa se guarde para o seu marido, para o casamento. Isso é normal. Isso é o normal da Bíblia. Isso é o princípio pelo qual o ser humano foi criado. Agora, o comum é que a gente rompa todos esses padrões e pratique todos os atos que vão contrário à normalidade. Então, a gente normalizou o comum e a gente agora está vivendo os efeitos disso catastróficos nas nossas famílias e as famílias do futuro que vão viver isso. A verdade é que a santidade, sendo roubada de nós, ela macula não apenas a igreja, mas macula a gente. Destrói a nossa força moral. Eli, por exemplo, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do templo. Sabe o que eles faziam? Se deitavam com as prostitutas, e quando o pessoal ia levar a oferta, eles pegavam a melhor oferta para eles. Ofni e Finéias eram gente depravada dentro do templo do Senhor. Seu pai era o Eli, e diz a Bíblia que Eli não tinha força para repreender os seus filhos. Sabe o que é isso?
falta de força moral, falta de santidade. Sabe o que aconteceu? Os filisteus vieram contra Israel, levaram a arca e foi embora a glória de Deus. E então a mulher de Finéias, que estava dando à luz aquele dia, disse: o meu filho vai se chamar Icabode, porque Icabode em hebraico significa foi embora a presença de Deus. Imagina só, falta de santidade, o que ela pode comprometer a nossa vida. Tem gente que não prospera na vida, não prospera no casamento, não prospera na sua história, por causa de falta de santidade. Olha só o que a Bíblia diz em Josué capítulo 7. Josué tinha conquistado grandes terras, e de repente, tem um exército pequenininho lá, que está afrontando Josué. Josué fala: vamos lá e vamos resolver essa parada. Ele pega o exército menor, e fala: vamos lá, destrói os camaradas lá, e volta logo, porque a gente precisa resolver uns outros problemas aqui. O pessoal vai, cheio de orgulho próprio, e quando chega no outro exército, toma uma sova, toma uma coça lá, e voltam todos fugidos e envergonhados. Quando chegam diante de Josué, Josué fala: o que aconteceu? Nós apanhamos daquele exército minúsculo. Vocês apanharam? Espera aí que eu vou conversar com Deus sobre isso. Deus, vamos ter uma conversa séria aqui. Isso está em Josué capítulo 7. O Senhor falou que ia dar todas as terras para nós. Agora vem um exército desse tamanho e destrói a gente. Tem alguma coisa errada com o Senhor aí. Deus fala assim: por que você está orando para mim, Josué? Levanta daí, meu filho. Desse jeito as palavras de Deus estão em Josué capítulo 7. Levanta, porque tem pecado no meio do meu povo. Tem pecado no meio do meu povo. E eles estão sendo destruídos por causa do pecado. Acã pegou uma túnica babilônica, ouro e prata, e escondeu debaixo da tenda. É por isso que eu trouxe esse problema para vocês resolverem agora. Quanta gente não avança por causa de pecado debaixo da tenda. Irmãos, Deus tem me incomodado no meu coração. Nós estivemos na vigília e Deus falou muito forte ao meu coração. Você tem entrado nessa comunidade domingo após domingo, você vê como está bonita, né? Quantas pessoas, quantas coisas organizadas. Eu louvo a Deus por essa organização. Cada dia eu fico mais honrado de ser pastor dessa comunidade. Eu acho tão bonito esse povo, acho tão bonito ser pastor em Sertão. Estou gostando desse negócio. Mas Deus falou para mim na vigília: tem pecado no meio do meu povo. Deus disse isso para mim. E eu estou achando tudo bonito, maravilhoso como você. Também fui pego de surpresa por essa palavra, mas eu tenho que compartilhar com você. Porque se tem pecado no meio do meu povo, eu fui orar a Deus e Deus falou: tem pecado no meu povo. Então eu falo assim: agora o Senhor revela. O Senhor traz então. Se é na liderança, o Senhor traz à tona então. E começou. Começou porque eu tive uma situação que eu tive que falar com uma pessoa a respeito de uma postagem. E aí essa pessoa falando assim: não tem nada de errado com a minha postagem. Eu falei: meu Deus do céu. Será que você frequenta a mesma igreja que eu frequento? Será que você lê a mesma Bíblia que eu leio? Porque não é possível ser um negócio tão escancarado e não ter nada de errado. Não é possível um negócio desse. Mas tudo bem. O problema foi o argumento. Para mim, errado, pastor, eu não vejo nada de errado na postagem, mas errado para mim é ficar bebendo a tarde inteira e depois ficar na portaria da igreja ou subir no louvor para tocar. Aí eu falei: opa, Senhor, o que está acontecendo aqui? Jesus, é a tua igreja, não é a minha. Eu cuido dela, mas quem tem poder sobre ela é o Senhor. Então o que está acontecendo aqui? Irmãos, quando tem pecado no meio do povo, não é só a sua história que vai para trás. Não é só a minha história que vai para trás, é a nossa. Quem foi que perdeu a guerra, irmãos, no caso de Acã? Quem foi que perdeu a guerra? Acã? Foi ele? Israel. Essa é a responsabilidade que nós temos quando nós fazemos parte de uma família. Se eu pego o Heitor e falo: Heitor, dirige o meu carro, anda para o Sertanó, buzina para todo mundo, passa na frente da polícia e faz um palavrão para eles, quem é que vai pagar esse preço? Sou eu, minha esposa, minha família, porque é o nosso nome, é a nossa casa. Ele é um membro da nossa casa, e você é membro dessa casa, você é membro do reino de Deus, eu sou membro do reino de Deus, e quando nós comprometemos esse reino começa a ficar travado. Sem santidade, irmãos, nós não vamos para frente. Sem santidade a gente não avança, a gente não adianta, a gente não caminha, não vai a lugar algum. A gente pode fazer um monte de coisa, show pirotécnico, mas a gente não avança sem santidade. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, nós não vamos ver a Deus se não tiver santidade. Isso não mudou. A gente está mais moderno, está mais leve, a gente pula, a gente dança, a gente faz eventos, mas não mudou a santidade, ninguém vê a Deus. Você pode bater palma, você pode adorar, pode entregar o dízimo, mas pode estar indo para o inferno. Porque sem santidade não vê a Deus, não vê. Está escrito na Bíblia.
E eu preciso trazer isso para você, porque é minha responsabilidade nos alertar desse fato. Não podemos abrir mão de um velho princípio. A igreja anda em santidade, a igreja é a noiva de Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se você está desconfortável com essa palavra, se a gente fica desconfortável com uma direção dessa, como eu disse, eu prefiro celebrar, prefiro falar, que bonito, que coisa linda, motivar. Mas uma palavra dessa, eu sei. Agora eu quero perguntar, você prefere uma mentira que agrada ou uma verdade que seja cruel? O que você prefere? A gente prefere a mentira que agrade. Agora eu vou te usar um exemplo para ver qual é o nível de gravidade disso. Suponhamos que uma pessoa seja diagnosticada com câncer de garganta. E lá está com aquela situação, ela está no hospital, o médico chama a família e diz, é o seguinte, foi diagnosticado, a pessoa está com esse câncer, o exame deu positivo, e agora vocês decidem como vão tratar isso e vão comunicá-la. A família sai e se reúne e fala assim, olha pessoal, vamos fazer o seguinte, esse negócio de câncer assim, essa palavra é muito forte, vamos falar para ela que ela está só com um resfriado, porque se ela souber que ela está com resfriado, ela vai se cuidar. A gente vai lá dando alguns remedinhos para ela, a gente vai levando ela, porque, entendeu, esse negócio de câncer, vai ver que ela se desmotiva, vai que ela acha que vai morrer e não queira lutar contra isso. Então vamos falar, aí o outro fala, não, vamos falar que ela está com uma pneumonia. É um pouco mais grave, mas não é igual grave, igual câncer. Aí o outro fala, ótima ideia, vamos falar para ela que ela está com uma pneumonia, que ela tem que tomar antibiótico, tem que se cuidar e ficar internada. O que você acha, se fosse você a pessoa diagnosticada? Você gostaria que a sua família contasse uma mentirinha para você, dizendo, você está só com resfriado? Ou você gostaria que a família viesse e falasse assim, olha, é o seguinte, você está com câncer, mas você tem tempo de cura, você tem tempo para isso acontecer, nós já temos os melhores médicos, estamos ao seu lado para te ajudar. O que você preferiria? Saber que você tem uma doença grave, tratada como resfriado, ou uma doença grave, tratada como câncer? O que você preferiria? A verdade que dói ou a mentira que abana? A verdade ou a mentira? É o que eu estou fazendo aqui essa noite. Esse é o meu papel. Meu papel é dizer que tem câncer, que há um câncer, e a gente não pode tratar esse câncer como resfriado. Há um câncer que mata a nossa vida espiritual, que rouba a nossa família, que destrói a igreja de Jesus e o reino dele, que compromete tudo. Há um câncer em andamento, pecado, que tem que ser tratado como tal. Porque se eu ficar falando que é resfriadinho e que isso faz parte da vida moderna e que todo mundo faz assim, eu vou estar levando você para a morte espiritual. Então minha responsabilidade hoje é dizer a verdade, para você e para mim, e dizer que nós precisamos voltar a esse princípio da santidade. A gente só não vê mais coisas porque falta santidade. A gente só não vê mais milagres porque falta mais santidade. Irmãos, já era para essa cidade já estar dobrada aos pés de Cristo. Já era para essa cidade ser nossa, ser do Evangelho de Jesus. Já era para essa cidade estar dobrada no reino. Já era, irmãos. Sabe o que falta? Santidade do povo dele. Santidade. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué está do lado do Jordão. Deus fala, Josué, vou fazer uma coisa maravilhosa. Josué diz, não diga, Senhor. E aí Deus fala, eu vou fazer um negócio tremendo. Vocês vão passar o Jordão a pé enxuto, vou abrir. Todo mundo vai ficar sabendo desse milagre. E o Josué fala, pois bem, Senhor, o que nós temos que fazer para isso acontecer? Deus fala, Josué 3, 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Sabe o que Deus pede? Santificação. Não, ele não pede uma nova estratégia, ele não pede para trazer um novo pregador, ele nem pede para trazer uma banda gospel. Ele pede santidade, santificação. E sem santificação, nós não conseguimos avançar esse rio. Nós não vemos mais milagres se falta santidade. Irmão, fala a verdade. Vamos olhar para a nossa vida, não olhe agora para a igreja não. Vamos olhar para a nossa família. Vamos olhar para os nossos filhos. Vamos olhar para a nossa casa. Vamos olhar para a nossa própria vida. Será que está faltando santidade? De quem que é a culpa? De quem é a culpa do seu filho não estar na igreja? De quem é a culpa da sua filha se vestir como uma pessoa que não conhece a Deus? De quem é a culpa de tudo isso, irmãos? É do pastor? É do ministério de adolescentes, de jovens? De quem é a culpa do seu marido não vir à igreja? É do ministério de homens que não tratou ele com carinho? De quem é a culpa da sua esposa não ter conhecido a palavra de Deus? De quem é a culpa de tudo isso, irmãos? De quem é? Meu Deus!
santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Quer o seu filho na igreja? Santifica. Quer o seu marido convertido? Santifica. Quer a sua família no altar? Santifica. Quer a sua vida prosperando e caminhando? Santifica. Pare de dar brecha, pare de abrir portas para o inimigo, pare de dar oportunidades para o diabo. Veja o que Deus está dizendo, santifica. Tira isso. Ídolos internos, mas assim, pastor, está tudo bem, eu não bebo, eu não fumo, eu não sou viciado, não vejo pornografia. Meu irmão, e o dinheiro? É um ídolo no seu coração? Você pega o dinheiro como se fosse a última coisa da sua vida, então está aí, santifica. Tira essa sujeira da sua alma, porque pode ser que esteja comprometendo o seu caminhar. Santificação. Sem santificação nós não avançamos, nem como igreja, nem como indivíduos, tudo começa a ficar amarrado. E olha o problema que temos aqui nesse texto, o problema é a liderança. Irmãos, hoje nós temos muitos líderes na igreja, muitos. E essa palavra é ótima para a gente poder alinhar com todas as pessoas que participam da liderança. Como é importante saber que há um compromisso essencial de você estar no altar do Senhor e de ser um referencial. Ninguém é perfeito, mas a gente é arrependido, entendeu? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Posso contar um pouquinho da história dele? Davi é um homem segundo o coração de Deus, matou pessoas, adulterou com Batseba, teve grandes problemas na sua vida de ordem sexual, moral. Davi, homem segundo o coração de Deus, o que será que acontece? Arrependido. É um homem que falha, mas que arrepende. Essa que é a diferença. Portanto, eu quero pedir que nós estejamos conscientes e convictos de que nós precisamos caminhar em santidade como igreja. E santidade é apartar o vil, é tirar aquilo que consome. Porque a palavra de Deus continua dizendo para nós em 1 Pedro 1,16, sejam santos, como o Senhor vosso Deus é santo. E isso não ficou para trás, irmãos. Está na sua Bíblia. Depois você verifica na sua casa, 1 Pedro 1,16. Se está escrito, sejam santos como eu, Senhor, sou santo, esquece o que o pastor Denis falou, fica só com esse versículo, está ótimo para mim. Porque Deus ainda chama e nos reclama a santidade, e ainda nos convida a isso. Me ajuda a gente, ajude a gente, vamos viver juntos isso, vamos nos quebrantar, e vamos começar a apartar aquelas coisas, pedir, Deus, me incomoda, assim, se eu estou errado, tira isso da minha vida, se é essa música, se é essa série, se é esse filme, se é essa companhia, se é esse lugar, tira de mim, Senhor, mas mostra então, mostra a sua repugnância, e deixa Deus começar a trazer isso no seu coração, ajuda a gente, porque isso compromete o reino, irmãos, compromete. Romanos capítulo 2, versículo número 12 diz assim, o nome de Deus é blasfemado entre as pessoas que não conhecem por causa de vocês. A gente vai pregar o evangelho para uma pessoa, e aí ela fala assim, mas não dá, sabe por quê? Porque o crente, eu tenho uma experiência, eu sei como é que é ser crente. Eu falei, como é que é? Deixa eu contar só rapidinho para você. Suponhamos que o irmãozinho arruma namorada. Ele é da igreja e ela não. E aí, como um bom crente, ele vai convidar a irmãzinha para vir à igreja junto com ele, começar a participar, ela começa a vir, começa a gostar. Só que os dois sempre tiveram relação sexual e tudo ficou bem. Ele é da igreja, ele participa, ela vai, eles têm, tal, então tudo certo. Aí depois ela quer se batizar na igreja, gostou da igreja, ficou animada. Então vamos, ninguém sabe de nada, mas vai lá, vamos lá, vou batizar. A pessoa sai e tal, e fala, e aí depois acontece um desastre. E aí a pessoa fala assim, mas não é normal? Olha a confusão. O namorado era da igreja, simplesmente ao invés de mostrar o lado certo, mostrou o lado errado dentro da igreja, e aí continuou tudo do mesmo jeito. Então naturalizou e normalizou, é o que acontece. A gente confunde as pessoas. A gente confunde. Esses dias eu tive que passar um carão com meus filhos, porque eu falei, meu Deus, o que é isso? O que eu tenho que fazer agora? Meus filhos estavam no banco de carro, eu falei, meu Deus, aí vem coisa. Quando eles fazem assim, é que eles viram alguma coisa. E aí eles viram uma pessoa sentada numa mesa com seu marido que não é crente, e a pessoa, tal, isso já foi conversado, já foi resolvido, mas a pessoa com uma bebida em cima da mesa. E ela atua com as crianças. Mas ela não estava, mas o marido não é crente, ela saiu com o marido, uai. E para eu explicar isso para os meus filhos, e para dizer para ele, meu irmão, minha irmã, poupa então, não é verdade? Não é melhor poupar? Ajuda a gente. Fala, querido, tá bom, eles vão sair, só que eu não posso beber com você em público, você entendeu? Eu estou aqui, você bebe, eu sei disso, mas eu não posso, porque eu sou líder do ministério, eu ajudo, eu participo. É esse nível de responsabilidade que a gente talvez não esteja mais entendendo. Porque eu estou aqui há 4 anos, irmãos, pregando sobre santidade. Faz 10 anos que eu prego como pastor e 17 anos que eu prego como pregador. E essa palavra nunca caiu de moda em todos os lugares que eu passei, nunca. Deus sempre continuou chamando a igreja à santidade. Eu acho que isso não vai passar, não.
Repito para você, está tudo bonito do meu ponto de vista, mas Deus falou, tem coisa errada aí. E eu estou na expectativa, falando, Deus, e agora? A primeira coisa que eu tenho que fazer é compartilhar com você. Talvez seja você. Talvez seja eu, não sei. Deus vai mostrar. Mas a verdade é que a gente precisa voltar à santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Segundo, e aí a gente vai rapidamente, oração. Quando ele descobre esse estado deplorável de vida, o que Esdras faz? Levanta a mão e fala, eu vou orar a Deus. Irmão, a gente precisa orar. Você acredita na oração? Você acredita no poder da oração? Amém? Então, agora, você usa essa oração? Você faz uso disso? É uma outra pergunta. Tipo assim, você vai no médico, e aí lá você está com uma infecção. O médico fala assim, eu vou ter que usar penicilina em você, porque combater a sua infecção. Você fala, não usa não, porque eu não acredito em penicilina. Só não acredito quem não sabe os efeitos dela. Claro que ela salvou milhões de vidas no decorrer da história e vai salvar a sua. Se você não fizer uso, você vai morrer. Então, quando o médico fala, vou ter que usar penicilina, você fala assim, pode usar, doutor, pode ficar à vontade, porque eu preciso sarar. Aí eu falo da oração, a oração tem poder, amém, aleluia, oh glória a Deus. Aí vamos usar, irmãos, vigília. Vamos usar, irmãos, quarta-feira reunião de oração. Vamos usar, irmãos, uma campanha extraordinária, nós vamos reunir um dia à noite aqui para orar, e vamos... A gente não acredita. Porque se a gente acreditasse, talvez a nossa disposição seria diferente. A oração na Bíblia é tratada com seriedade. Jesus passou 3 anos e meio com discípulos, não ensinando eles a cantar, não ensinando eles a pregar, não ensinando eles a fazer estratégia administrativa de igreja. Jesus não passou 3 anos e meio ensinando os discípulos a como pastorear a gente. Ele ensinou os discípulos a orarem, a ter intimidade com Deus. Oração. A gente acredita nisso, porque a gente é crente. Ou talvez não. Essa talvez seja a nossa preocupação. É tão séria a oração que ela é falada na Bíblia de uma maneira tão assim intensa. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que vocês pedindo, crendo em oração, recebereis. Mateus capítulo 6, vocês orarão assim, Pai nosso que estais no céu. Tiago capítulo 5, versículo 16, muito pode em sua eficácia a súplica de um justo. E aí vai, irmãos, 1 Tessalonicenses 5:18, orai sem cessar. A Bíblia está cheia de coisas de oração. Será que a gente acredita nisso? Isso não ficou fora de moda. A gente pode estar mais acelerado, a gente pode estar mais comprometido, mas a gente não mudou o marco da oração. A oração ainda continua sendo essencial. Além da oração, palavra de Deus. É a Bíblia. Não dá para ir lugar nenhum sem Bíblia, irmãos. A gente não pode fazer avivamento sem Bíblia. Agora vai ter um negócio. Eu recebi um áudio de um irmão, achei muito interessante. E ele falando assim, eu cansei, pastor. Cansei de ter na igreja, e de ir na igreja, em igrejas que a irmã, o irmão lá do púlpito, ele sonha, e ele vai pregar, em vez de pregar a Bíblia, ele prega o sonho. E aí o pessoal tem que andar de acordo com o sonho que ele teve, irmãos. É Bíblia, não é tradição, não é o que o Calvino disse, e nem que o Papa Francisco disse, é o que a Bíblia diz. Nós provocamos avivamento a partir da palavra. Tudo que acontece para a restauração da igreja, para Deus mover no meio do povo dele, é a palavra dele. Por exemplo, aconteceu isso em 1 Crônicas 22. O rei Josias, quando queria reformar o templo e o sacerdócio estava corrompido, sabe por onde que ele começou? Palavra de Deus. Lutero, em 1517, quando começou a reforma da qual eu e você somos os beneficiados, sabe onde começou? Em Romanos 1,19, pois o justo viverá pela fé. Na palavra, ele começou uma grande revolução na nossa história. Jonathan Edwards, o grande avivalista da América, que incendiou a América e que chegou no nosso país no século XVIII. O que aconteceu com esse homem? Bíblia. Ele pregou um sermão na igreja que chamava Pecadores nas mãos de um Deus irado. Enquanto ele pregava, o povo agarrava na coluna da igreja, achando que o inferno tinha aberto debaixo dos seus pés. Palavra. Não dá para a gente avançar sem palavra, irmãos. Aqui a gente não fica com sonho, com visagem, com revelamento. É palavra de Deus. E se isso está fora da palavra, o que nós estamos ministrando hoje, você tem a liberdade de confrontar-nos. Porque a palavra de Deus é que provoca avivamento. É a palavra de Deus que abre as portas do céu. Salmo de número 119, versículo 10 diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe por que o povo está em pecado? Porque não tem a palavra. Como é que eu vou saber que é pecado se eu não tenho a palavra? Como é que eu vou saber que não pode passar no sinal vermelho se eu não tenho a legislação? A
palavra é a legislação para nós. Sem palavra, tudo se torna natural e normal. Palavra de Deus. 4x4, 4 minutos de oração, 4 minutos de leitura da Bíblia e 4 tempos na presença de Deus. E o último, arrependimento. É o último. Quando Esdras fica sabendo tudo isso, ele rasga as suas vestes, se dobra diante de Deus, arranca o cabelo da cabeça, arranca a barba do seu rosto, começa a bater no seu peito e falar: eu preciso me arrepender. Deus, eu estou muito envergonhado e eu estou chocado pelo estágio que nós chegamos. Sabe o que é arrependimento, irmãos? Vou ser bem breve com você para te dar uma definição mais óbvia possível. Arrependimento é ficar chocado com o pecado. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu queria lembrar você disso. Arrependimento é ficar chocado com o pecado. Chocado, meu Deus! Isso não é normal, não pode acontecer, isso não pode acontecer na igreja, não pode acontecer na minha casa, não é possível que eu peguei o meu filho, pastor, é normal pegar o celular dele, ter um monte de vídeo pornô. Não é normal, irmão, pode ser comum, mas não é normal. Seu filho foi feito para ser santo, os olhos dele, a mente dele, o corpo dele, a vida dele. É normal isso aqui, pastor, todo mundo vai desse jeito. Não é normal, irmão, pode ser comum, mas Deus nos chamou para o arrependimento, para a gente se lidar e para a gente se deparar com o pecado diante de nossos olhos. E a gente precisa estar desperto e atento para isso. Arrependimento é ficar estarrecido, é ficar chocado, é falar: meu Deus do céu. Irmãos, eu tenho pedido isso a Deus. Como eu tenho pedido isso a Deus? Que Deus só traga uma coisa sobre nós, que essa é a base do avivamento, é a base do quebrantamento, é a base do mover de Deus sobre Sertanópolis. Deus não vai alcançar essa cidade quando a gente der 7 voltas na cidade jogando óleo ungido. Quando a gente contratar um avião de um irmão e começar a passar por cima e jogar óleo em 4 cantos da cidade. Irmão, isso aí é mística. Nós não acreditamos nisso. Tem muito pastor que faz isso na cidade. Dá 7 voltas de avião, 7 marchas, sabe? Der galinha preta lá no trevo para ver se alguma coisa resolve. Irmãos, só vai ter uma mudança no nosso ambiente. Só vai ter uma mudança na nossa igreja, na nossa cidade. Sabe esses jovens que estão agora se provocando em rave? Sabe esses jovens que estão agora se provocando em baladas? Sabe agora esse mundo onde está abrindo mais e mais conveniências de bebidas, inclusive para afetarem os nossos menores de idade? Sabe o que está acontecendo? É fruto da falta de convicção de pecados. Porque se a igreja está convicta, a cidade vai também se tornar convicta. Se nós começarmos a trabalhar com convicção, a cidade também será impactada com isso. E eu tenho pedido para Deus: Deus, traz convicção de pecados, que a hora que a gente virar a esquina, a gente fala: meu Deus do céu, oh meu Deus. Aí alguém olha a gente na rua e fala assim: o que aconteceu, irmão? O que aconteceu com você, cara? Você está chorando? Sua esposa foi embora? Só mais baixo um pouquinho, só mais baixo, isso. O que aconteceu com você? Não, eu virei a esquina aqui, eu lembrei. Meu Deus é tão bom comigo, eu tenho sido tão mal com ele. Já pensou o cara não precisar de culto para chorar diante de Deus? Já pensou você não precisar de uma celebração de adoração, de uma pregação do pastor contundente, dizendo: arrependei-vos? Não, irmão, a gente está no carro, dirigindo para Londrina, com os nossos pensamentos devagando, daqui a pouco vem uma lágrima nos nossos olhos, falando: meu Deus, como eu sou pecador. Ah, como isso é delicioso, como isso é maravilhoso, como a gente precisa viver isso, irmãos, como a gente precisa viver um tempo de convicção de pecados, menos oba-oba, menos festas, menos celebrações e mais convicção de pecados. Meu Deus, eu não tenho sido o que o Senhor tem me chamado para ser. Eu preciso resolver isso na minha vida, eu preciso me converter dos meus pecados, e é isso que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quantos de vocês estão convictos de que Sertanópolis, ou a cidade que você representa aqui, 1º de Maio, Ibiporã, Bela Vista do Paraíso, pessoas de cidades circunvizinhas, quantos estão convictos de que a sua cidade precisa ser sarada e curada por Deus? Quantos estão levantando a mão só para eu saber? Então, de quem é a responsabilidade de sarar e de curar? Bom, a gente poderia falar Deus, mas pelo que mostra o ambiente, quem cria é a igreja. Sertanópolis e o seu filho precisa ser sarado, não precisa? Sertanópolis e a sua família precisa ser sarado, não precisa? A gente não precisa ser sarado? Quem cria esse ambiente é aqueles que oram, se humilham, buscam a face e têm convicção de pecado sobre o seu coração. Que isso seja a verdade na nossa igreja. Que eu seja conhecido, que você seja conhecido como pessoa quebrantada, não pessoa perfeita, que você não vai ser nem você.
Quero tirar essa condenação do diabo sobre seus ombros. Você não vai ser perfeita e você não vai ser perfeito. Mas você tem que ser quebrantado, meu irmão. Tem que ser arrependida, minha irmã. Se fez, se falou, se praticou, se foi, se consumiu, se arrependa. Se quebrante. E volte à prática do que o Senhor te chamou para viver. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Enquanto nós cantamos essa canção, que o Salmo 139 possa passar pelo seu coração. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu, Senhor, já conheces. Sonda o nosso coração, Senhor, enquanto cantamos, e mostra o acerto de contas que nós devemos fazer contigo. Nós não normalizamos tudo, Pai. Modernizamos. Vivemos em tempos acelerados e pós-modernos. O mundo está diferente, Senhor, mas não a sua palavra, nem a sua cruz, nem a sua igreja. Ela ainda continua sendo aquela santa, perfeita, aquela preparada para ti. Agora mostra o nosso coração. Traz convicção sobre Sertanópolis de pecados. Não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas evangélicas. Quanta mentira, engano, quanta prostituição ainda estão presentes na nossa cidade. Quantos de nós temos financiado isso ainda, Pai? Ah, Senhor, aqui estamos nós, pedindo que a convicção venha sobre nós essa noite, se espalhe sobre essa cidade, e que a gente possa sentir a Tua presença sobre os quarteirões dessa cidade, nosso trabalho, nosso carro, e sentir que o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Em nome de Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Nós viemos aqui Eu venho me nos derramar, Senhor. dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, eu quero me quebrantar, Senhor. dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, Senhor, o Senhor também me tomou de surpresa no momento que eu estava mais empolgado, começo do ano, novos sonhos, pensando tantas coisas para essa igreja, para esse ano. De repente o Senhor diz: há pecado no meio do meu povo. E eu sei que isso não foi força da minha mente e nem foi coisa da minha carne. Mas, Pai, eu agradeço a Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor repreende a quem o Senhor ama. E se essa palavra veio ao nosso coração hoje, é porque o Senhor ama demais essa igreja. O Senhor ama esse povo. O Senhor ama essa gente que está aqui. Por isso o Senhor disciplina e corrige quem o Senhor ama. E que hoje, Pai, a palavra de correção e de disciplina nos leve a manter os marcos passados, nos leve a manter as coisas que não podem ser negociadas, tal como a santidade, a palavra, a oração e o arrependimento. Senhor Jesus, que o Senhor nos leve para a nossa casa, debaixo da forte convicção do Espírito Santo, de que nós podemos e devemos andar mais puros e mais limpos diante de Ti, e de que podemos e devemos andar em arrependimento e quebrantamento diante do Seu altar. Traga sobre nós, sobre as nossas reuniões e sobre a nossa cidade, e as cidades aqui representadas, uma profunda convicção dos pecados, e que a gente possa ter a melhor estratégia do mundo para ver o Evangelho crescer, a santidade, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no nosso meio, em nome de Jesus. Amém
Eu queria só que você ficasse com uma imagem. Coloca a última imagem para mim, Gabriel, por favor. Eu quero dizer para você que você tem uma dieta para o ano 2019. E a nossa igreja também tem essa dieta. E eu quero que essa dieta faça parte de nossa vida. Sopinha. Sopa. Santidade, oração, palavra e arrependimento. Coloque sopa na sua vida todo dia. Santidade, oração, palavra e arrependimento. Não é nada muito sem digestão. Santidade, oração, palavra e arrependimento. E que assim seja em nome de Jesus. Boa semana, meus irmãos. Vamos com Deus. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso.